Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na primeira carta de João. E o tema da nossa aula de hoje é a verdadeira fé cristã, fé em Cristo, né? A parte 2. E eu peço que você mantenha esse texto aberto enquanto há a exposição da palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, glórias nós te damos ao teu nome. Nós queremos te louvar e bendizer-te nessa manhã, ó Deus, por quem tu és, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus que tem nos abençoado, ó Pai, profundamente. Um Deus que ouve as nossas orações, como nós já lemos nessa manhã. E um Deus que está aqui para receber a nossa adoração e o nosso culto. Glórias sejam dadas a Ti. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela liberdade de culto que temos no nosso país. Por esse dia maravilhoso, ó Deus, pelo sol que brilha lá fora. Queremos agradecer a Deus pelo templo, esse lugar onde nós podemos nos reunir, ó Pai, de maneira comunitária para adorar ao Senhor, pela família, pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar na nossa mesa, pelo trabalho, pela nossa vocação. E acima de tudo, ó Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome pela salvação que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus fiel e um Deus que cumpre as Suas promessas. E nós estamos aqui nessa manhã por conta disso, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. E agora, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue, ó Pai, dirigindo essa escola bíblica dominical por meio do Teu Santo Espírito. Que o Senhor, ó Pai, use a vida dos professores, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a minha vida aqui no templo também. Que nós possamos ser, ó Deus, apesar de nós, instrumentos, ó Deus, da Tua bênção nessa manhã. Que o Senhor fale através da nossa boca. E que as Tuas ovelhas que aqui estão sejam abençoadas pela Tua palavra. Ilumina a nossa mente e o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos estudando... Nós estamos estudando a primeira carta de João. E nós temos visto que aqueles irmãos estavam enfrentando, da primeira carta de João, eles estavam enfrentando um grande problema. Falsos líderes haviam saído da igreja e estavam ensinando falsas doutrinas. Doutrinas que não tinham nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Doutrinas oriundas das trevas. E quais eram esses ensinos passados pelos falsos profetas? Você pode acompanhar ali no telão. Então, o que eles faziam, e esse primeiro ensino tem tudo a ver com a nossa aula, Eles negavam que Jesus é o Cristo. Eles não acreditavam que Jesus Cristo, aquele que nós estamos adorando nesse momento, é o Cristo prometido no Antigo Testamento que viria para trazer salvação para o seu povo. Além disso, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Eles achavam que Jesus Cristo era um tipo de espírito, um fantasma, e eles não acreditavam na encarnação do Verbo. E eles pregavam também que o espírito é bom e a carne é má. E esse último ensino trouxe graves consequências, Quais são as consequências desse último pensamento? A primeira consequência é que alguns evitavam prazeres físicos. Então, como a carne é má, como o corpo é mau, eles se autoflagelavam. Eles viviam em jejuns. Eles maltratavam o seu corpo.
Porque para eles o espírito é bom e a carne é má. Então eu preciso castigar a minha carne. Eles estavam ensinando isso. Né? E alguns irmãos, né, estavam influenciados por esse pensamento, estavam praticando esse autoflagelo. Outros, por sua vez, foram para o extremo oposto. Qual o extremo oposto? Eles viviam uma vida de libertinagem. Se o corpo é mau, mas o que importa é o espírito, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque o importa é o espírito. Então, meu corpo, minhas regras. Eu acho que você já ouviu isso em algum lugar. Mas essa é uma mentira do diabo. Esse é um ensino falso. Né? E veja então como esse ensino ele é atual, né, nos nossos dias. Nós precisamos ensinar o que é bíblico, porque esse espírito ainda está sendo, né, ensinado no nosso tempo. Então, qual que é o propósito do apóstolo João em escrever essa carta? Ele tem dois objetivos. O primeiro objetivo é expor o erro dos falsos mestres. Então, o que João está fazendo aqui? Olha, irmãos, existem falsos mestres no meio de vocês. Eles estão ensinando coisas que não têm nada a ver com o evangelho da graça do Senhor. Então, prestem atenção. Porque eu vou expor o erro desses falsos mestres. Porque esses ensinos são danosos. Esses ensinos são terríveis. São oriundos das trevas. Vocês precisam conhecer para rechaçar. Então esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, confirmar a doutrina dos apóstolos. Então se há ensinamentos errados, é porque existe um ensinamento que é certo, que é correto, não é? Então, além de rechaçar o ensino errado, eu quero enfatizar qual é o ensino correto. E ele usa um método, que são 3 testes, para que os crentes daquela época e nós, crentes de hoje, apliquemos esses métodos para saber, esse ensino do pastor Paulo, ele é de acordo com a palavra de Deus? Ele está de acordo com a doutrina dos apóstolos? Esse ensino do pastor Juliano está adequado com aquilo que é estabelecido pelos apóstolos? Então a primeira carta de João foi escrita para isso. Para que você que está aqui sentado no templo, para que você que está em casa, seja, né, como os crentes de Bereia, você olha ali e você confirme. Isso é de Deus ou não é de Deus? Perceba que a responsabilidade é sua. Você tem a responsabilidade de analisar os nossos ensinamentos e julgar com base na Escritura Sagrada aquilo que é certo e aquilo que não é. Muito bem. Então existem 3 testes. Será que vocês lembram? Faz tempo, né? A última aula em 1 de João. Quais são os testes? Moral, social e Muito bem. Olha, vocês estão bem. O que é o teste moral? É uma vida de santidade. Lembra? Meu corpo, minhas regras, porque o espírito é bom, o corpo não importa. Qualquer pastor, qualquer líder religioso, qualquer pessoa, qualquer mestre religioso que ensine para você, olha, Cristo já morreu pelos seus pecados, você pode fazer o que quiser com a sua vida. Esse ensino é diabólico. Esse ensino tem que ser rechaçado. Esse ensino não está de acordo com a palavra de Deus. Porque o verdadeiro cristianismo exige de mim e de vocês santidade de vida. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o ensino bíblico, irmãos. E veja, hoje, ainda hoje, em 2022, nós temos pessoas que acreditam nisso. Cristo morreu pelos meus pecados, eu sou salvo pela graça, logo eu posso fazer o que eu quiser. Só que quando você pensa assim, isso mostra que você não é um eleito de Deus.
Qual é o segundo teste? O teste social. O que é o teste social? Alguém lembra? Tem a ver com o drive-thru de hoje. O amor ao próximo, o amor ao irmão. Lembra? O corpo é mau. Então, se a Luciana está passando dificuldade na casa dela, está passando fome, eu não tenho a obrigação de ajudá-la. Por quê? Porque o corpo não importa. O que importa é o espírito. Então vamos jejuar, irmã. Vamos orar. Mas pastor, estou com fome. Não importa, o corpo não importa. Percebe? Então, teste social. Todo verdadeiro cristão deve se comprometer com o amor ao próximo. Deve amar ao próximo. E amar ao próximo é uma ação. Nessa situação, é eu botar a mão no bolso e ajudar a família da Luciana. Percebe? Vou abrir um parênteses aqui. Hoje nós temos drive-thru das 10 até o meio-dia e a Páscoa da Alegria. Você pode trazer alimentos e bis, especialmente hoje, para nós abençoarmos famílias que estão sendo atendidas pela igreja. 27, se eu não me engano, esse mês? Ou 24? 27. Fecha aspas. Vamos lá, continuando a nossa aula. O terceiro teste, irmãos, é o teste doutrinário. O que é o teste doutrinário? Alguém sabe? Um de cada vez. O verdadeiro conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Quem é Jesus Cristo? Ainda hoje nós temos pessoas que defendem que Jesus Cristo é um espírito de luz. Mas apenas isso. Outros dizem que Jesus, ele é um grande líder. Mas apenas isso. Outros dizem que Jesus é um profeta, mas não é Deus. Então, o teste doutrinário é isso. Quem é Jesus Cristo para o Danilo? Quem é Jesus Cristo para você? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é o Cristo prometido no Antigo Testamento que viria para trazer salvação para as pessoas, para o povo de Deus? Então esse é o teste doutrinário. Quando nós estávamos lá no capítulo 1, em 2021, nós aprendemos lá no capítulo 1 que o conhecimento dos apóstolos ele estava baseado na comunhão que eles tinham com Deus Pai e com Deus Filho. Eles foram escolhidos por Deus para isso. Eles caminharam durante 3 anos com o Senhor Jesus Cristo. E o conhecimento deles está baseado na comunhão que eles têm com Deus Pai e com Deus Filho. Por isso, o meu conhecimento, o meu ensino, a minha doutrina a respeito de Jesus deve estar amparada no ensino dos apóstolos. Como eu já disse várias vezes, por isso nós somos católicos, nós fazemos parte de uma igreja universal. Nós somos apostólicos porque o ensino que nós repassamos é o ensino que nós recebemos dos cristãos por meio da escritura dos apóstolos, por meio das escrituras sagradas. Nós não somos, romanos, porque o nosso ensino não tem nada a ver com o Vaticano, com o Papa. O nosso ensino está baseado nas escrituras sagradas. E por que isso? Olha só a ordem, o mandamento que Jesus deu aos apóstolos. Vamos ler todo mundo junto? Ide. Olha a última frase. Ensinando-os, os discípulos que creriam no Senhor Jesus Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vocês quiserem.
Os apóstolos poderiam ensinar aquilo que eles queriam ou achavam certo? Eles deveriam ensinar exatamente aquilo que era repassado pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós somos apostólicos, porque o ensino passado pelos apóstolos está baseado no ensino de Jesus. Eles repassaram exatamente aquilo que Jesus queria que fosse repassado para o seu povo, para a sua igreja, que somos nós. Percebe? Muito bem. E hoje, nós vamos começar o capítulo 5, que diz o seguinte, verso 1. Olha só o que diz o verso 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Eita. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Muito bem, então, irmãos. Veja só o que diz a parte A do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aqui nós temos duas evidências de que uma pessoa é um verdadeiro cristão. Qual que é a primeira evidência? Olha só o que diz o texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Se uma pessoa não acredita que Jesus é o Cristo, essa pessoa não é um verdadeiro cristão. Lembra quem é o Cristo? O Cristo é o Messias, que foi prometido lá no Antigo Testamento, que viria para trazer salvação para o seu povo. Que traria libertação para o seu povo. Se alguma pessoa, se algum cristão não acredita nessa verdade doutrinária, essa pessoa, ela não é um falso mestre. Se alguém ensina isso, é um falso mestre. Veja que esse tema, irmãos, ele é fundamental no Evangelho de João. Olha só o que diz João 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então o tema fé, o tema crer em Jesus, ele é base no Evangelho de João. E olha que interessante o que diz esse texto. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês estão lembrados desse texto bíblico? Lá em Números 23. O que aconteceu? O povo de Deus, lá do Antigo Testamento, tinha se rebelado contra Deus. Deus disciplinou esse povo como? Enviando serpentes abrasadoras que estava mordendo o povo e o povo estava morrendo fisicamente. Daí o povo procurou Moisés, ora a Deus para que ele nos livre. Moisés orou e Deus falou assim, tudo bem, faça uma serpente de bronze. Coloque essa serpente de bronze em uma haste. Levante essa serpente. Todo aquele que for picado, estiver prestes a morrer, se olhar para essa serpente, será curado. Como? Fisicamente. Agora veja, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, nós estamos familiarizados agora, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde, irmãos? Na cruz. Importa que Jesus Cristo seja levantado na cruz, para que
todo que nele crê tenha a vida eterna. Então a fé em Jesus, crer em Jesus, é um tema fundamental no Evangelho de João. Veja o que ele diz em João 3,36. Vamos ler todo mundo junto? Por isso... Quantos tipos de pessoas nós temos aí? Quantos? 2. Só 2. Né? E não é o bonito e o esforçado ali, não. Não é o cabeludo e o careca, não é o homem e a mulher, não é esse. Não é essa a questão. É aquele que tem fé em Jesus. Aquele que crê em Jesus e aquele que não crê em Jesus. E nós temos destinos diferentes também. 2. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Hoje, dia 10 de abril de 2022, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já temos a vida eterna. Ninguém pode tirar isso de nós. É uma promessa do Senhor Jesus. Então nós podemos ter a certeza da vida eterna. Mas veja que existe um segundo tipo de pessoas, né? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho. Quem é o Filho? Jesus. E eu gosto muito da palavra rebelde. Porque eu conheço pessoas, aqui ainda não, mas lá em São Paulo, por exemplo, que pegavam os seus filhos, levavam para a escola dominical, levavam para o culto, mas eles não ficavam no culto. Eles não ficavam na escola dominical. E existem muitas coisas por trás desse comportamento. O que você está falando para Deus? O Senhor é importante para o meu filho, para mim não. Ele precisa de você. Eu não. Eu sou autossuficiente. Percebe? Ele é fiel. Eu não. Eu sou rebelde. E a palavra do Senhor diz, né? O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Fé em Jesus é igual a céu. Rebeldia, falta de fé em Jesus é igual a inferno. Condenação eterna. Esse é um tema fundamental no Evangelho de João. Olha só, João 20, 30 e 31. Qual é o objetivo com que João escreveu o seu Evangelho? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, os que estão registrados na palavra de Deus, Jesus fez muitos outros, mas os que estão aí no meu Evangelho, no Evangelho de João, porém, foram registrados para que creiais, veja o tema fé, creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, irmãos, o que eu estou mostrando para os irmãos? Que o tema fé em Jesus, esse importante tema teológico, ele é fundamental no Evangelho de João. Agora volta lá no texto, lá em João, 1 de João 5, e mantenha aberto, lembra? 1 de João 5, no verso 1. Daí ele fala assim, né? Crê que Jesus é o Cristo, aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? Nascido de Deus. Existe uma mentira diabólica que diz que todas as pessoas são filhas de Deus.
Aí você vê lá em programas de televisão, o bandista abraçado com o evangélico, abraçado com o judeu, todos os caminhos, né, só levam a Deus. Isso não é uma verdade. Todos nós somos filhos de Deus, isso não é uma verdade. É verdade em um sentido de todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas é só nesse aspecto. O verdadeiro filho de Deus é aquele que é nascido por adoção. Veja o que diz João 1,11. Pode acompanhar no telão. Veio para o que era seu. Quem é o seu aí? Os judeus. Jesus veio para os judeus. E os seus não o receberam. Os judeus esperam o Cristo até hoje. O Messias até hoje, o Libertador até hoje. Eles rejeitaram a Jesus. Verso 12. Mas a todos quanto receberam, independentemente da cor, da nacionalidade, do time de futebol que torce, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não eram. Mas pela fé em Jesus, por receber o Senhor Jesus, eles foram adotados por Deus. Tanto é que no versículo 13 ele vai desenvolver essa ideia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então quem são os verdadeiros filhos de Deus? Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como único, exclusivo e suficiente Salvador. O que eu quero dizer com isso? Não é Jesus e mais um. Jesus e mais boas obras. Jesus e mais Aparecida. Jesus e mais José. Jesus e mais uma vida de acordo com a lei. É Jesus. Jesus é exclusivista. Ele fala, eu sou o caminho. O caminho. Ele não fala um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? Ele anula tudo, inclusive a igreja presbiteriana. Para que uma pessoa seja filha de Deus, ele tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador. É a palavra de Deus que mostra isso. Isso é politicamente correto falar? Não. É importante? Não, também. Nós temos que ser fiéis à palavra do Senhor. Tá ok? Então veja que existe um contraste aqui. Quem crê no Filho de Deus, né? Quem crê no Filho é de Deus. Quem não crê, que era o caso dos falsos mestres, né? É mentiroso e o anticristo. Olha só o que ele já havia dito em João, 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então qualquer pessoa que nega o Senhor Jesus Cristo, que não acredita que Ele é o Cristo prometido que viria para trazer salvação ao povo, esse é um falso mestre. E está cheio ainda hoje aqui. Era os que os falsos mestres daquela época estavam dizendo, olha, Jesus, Ele não veio em carne. Jesus não é o Cristo. Hoje existem seitas que não acreditam que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Por isso esse texto é importante. Ele está mostrando para você, ensinando para você qual é a verdadeira doutrina. Se alguma pessoa nega Cristo como Deus, como o Cristo, Jesus como Cristo, o Messias prometido, o ungido do Senhor que viria para trazer salvação, é anticristo. Não é irmão. Não é filho de Deus. Percebe? 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, aqui ele já vai mudar de tema, né? Aí ele começa falando primeiro do quê? Da fé.
Então você tem que ter fé que Jesus é o Cristo. Segundo detalhe, eu tenho que demonstrar o meu amor a Deus por meio do meu amor ao irmão, né? Olha só, antes de nós entrarmos nesse texto, veja aí o que diz a parte B do versículo 1. Ele fala assim, então, só lembrando, né, qual que é a primeira evidência que uma pessoa é de Deus de fato? Fé em Cristo. Qual é a segunda evidência? Amor ao irmão. Olha só o que diz aí o verso, a parte B do verso. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Quando, essa aqui é a segunda parte dessa aula, né? Eu já passei por essa parte aqui. Acho que foi com o Michel que eu tinha conversado. Que, puxa, eu não entendi o que é gerado de Deus. Né? Quem era? Não foi com você? Bom, foi com algum irmão. Quem é o que é gerado de Deus aí, né? Então essa foi a questão. A questão são os eleitos. Então veja o que o texto diz. Olha só. Todo aquele que ama ao que o gerou, quem é que nos gerou? Espiritualmente. Deus. Eu sou filho de quem? De Deus. Não é isso que a gente estava falando até aqui? Então ele está falando dos filhos de Deus. E que nós somos gerados por quê? Pela fé. Então ele fala, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu sou filho de Deus porque eu creio no Senhor Jesus Cristo, certo? Como que é o nome do Senhor? O Sebastião Siqueira, né? Ele crê no Senhor Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador, certo, Sebastião? Então ele é filho de Deus. Ele foi gerado por quem? Por Deus. Então todo aquele que foi gerado por Deus, Juliano, também ama o que é gerado por Deus, Sebastião. Entende a lógica? Nós dois fomos gerados por Deus, pela fé em Cristo. E por conta disso eu devo amar ao próximo, amar o meu irmão. É sobre isso que o texto está falando. E agora sim, ele já tinha falado disso na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Vamos ler todos? Aquele... O amor é a essência de Deus. Deus é amor. Veja, Deus não tem amor. Ele é. E se eu fui gerado por Deus, se eu sou um filho de Deus, é natural que eu faça o quê? Que eu ame. Esse é o natural. Se eu realmente fui gerado por Deus pela fé em Cristo Jesus, eu tenho que amar ao próximo. E amar ao próximo significa agir em favor dele. Semana eu fui fazer uma visita onde essa senhora está recebendo duas pessoas na casa dela. E uma delas teve um câncer, ou alguma coisa, teve um problema e teve que ser internada de urgência. E essa pessoa está hospedada na casa dessa irmã. Isso é amor. Ela nem conhece direito. Mas ela abre as portas da casa e recebe essa pessoa por amor. Quando você separa uma parte do seu salário para comprar alimentos, para trazer aqui, para que isso seja distribuído para famílias carentes, isso é amor. O amor se mostra na ação. Percebe? Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós vamos passar a amar as pessoas. Veja outro texto interessante, ainda na primeira carta de João 4,11. Amados,
Se Deus de tal maneira nos amou, ele estava expondo a respeito do amor de Deus, o que Deus tinha feito, né, como prova de amor, devemos nós também amar uns aos outros. Eu recebo o amor de Deus e eu amo o meu próximo. 1 João 4,20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nossa, que texto claro, né? Se eu não consigo amar o Anderson, que eu vejo, que é meu tio, inclusive, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu não consigo amar quem eu vejo, quem está convivendo comigo dia a dia. Quando nós falamos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Não é? Pois não. Quem? Jesse? Fala aqui no microfone. O menininho que abraçou o pai, papai, te amo. Mas na mesma hora mostrou a língua para o irmão. Tem uns adultos que fazem assim também, viu? Ei, Jéssica, mas é isso aí, minha irmã. Olha só, né? O versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Não é um pedido, irmãos. Não é um pedido. Já vi que 2 pessoas levantaram a mão, só um minutinho, só para eu terminar a linha de raciocínio. Não é um pedido. Ele não está chegando assim e falando assim pro Michel. Michel, por favor, ame o Rogério. Não é isso que ele está falando. Ele fala, Michel, é seu dever e eu, como seu senhor, estou mandando que você ame o Rogério, a Priscila, o pastor Juliano, por mais difícil que isso seja. É uma ordem. Né? Pergunta, foi ali primeiro, eu já venho. Dona Maria Trigo. Então, pastor, é muito fácil amar um irmão, que a gente está convivendo com ele, o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe. Mas e amar aqueles que não são, que são os nossos inimigos? Também precisa amar, né? Esse questionamento também surgiu na primeira parte desse texto que nós expomos em fevereiro. Esse texto específico, ele está falando do amor ao irmão. Mas outros textos na palavra de Deus falam que nós temos que amar ao próximo também, quando quando, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Então, esse texto específico, ele fala do amor ao irmão. Que às vezes não é tão fácil também, viu, Dona Maria? É que a sua família é boa. Mas tem famílias, né? Tem alguns parentes que é difícil de amar, né? E tudo mais. Viu, Anderson? Não, Anderson, não tem nada a ver. Anderson. Ah, muito bem. Então eu vou só falar no microfone por causa das pessoas da internet, tudo bem? Quem que foi a sua filha? A Tainá. A Tainá, que é a filha do nosso irmão Anderson, ela perguntou para o pai que na escola ela tem pessoas, né, homoafetivas, né? Então menino que gosta de menino, menina que gosta de menina. E como que faz a questão do amor? Né? São duas coisas diferentes. Como eu digo, amor, ele tem a ver com ação. E a pessoa, ela deve amar a todos. Não significa passar a mão no comportamento pecaminoso das pessoas. Eu posso ter relação de amizade com
pessoas homoafetivas, como eu tenho. Tenho amizades com espíritas, tenho amizades com católicos, tenho amizade com ateus. Isso não significa que eu vou compactuar com o pecado e com o comportamento deles. Aliás, é meu dever me relacionar com essa pessoa. A figura do... O que Jesus diz para nós? Que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é isso? Imagine a figura do sal. Imagine... Pode levantar. Imagine que aqui tem um pedaço de picanha. Ainda bem que é picanha. Tá mais para músculo, mas tudo bem. Imagine que eu sou que eu tenho na minha mão um saleiro. Se eu pegar o saleiro e esfregar aqui no músculo, na picanha, vai salgar? Não. O que o sal tem que fazer? Ele tem que se envolver na carne. Pode sentar, obrigado. Ele tem que se envolver na carne para poder... Primeiro não é dar sabor. Primeiro é preservar. O sal, a principal função do sal, é que hoje nós temos geladeira. Mas a principal função do sal é preservar a carne. E é isso que nós temos que fazer. O mundo podre que nós estamos, cada um de nós somos sal. Deus nos usa para diminuir o apodrecimento desse mundo. Né? E dar sabor também. Então, por que eu estou falando isso? Eu devo ter relacionamento com pessoas que não são cristãs. Não é que eu posso, eu devo. Porque só se eu me relacionar com eles, eu vou poder influenciá-los. Eu não posso ser influenciado por eles. Percebe? Então, é minha função me ter relacionamento. É lógico que eu não vou ter o comportamento que eles têm. Mas eu tenho eu tenho um dever com eles, eu tenho uma dívida com eles, mesmo que eles não saibam, que é o Evangelho da Graça. Tá bom? Ficou claro? Beleza. Agora veja só, irmãos, o que diz o verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É impossível amar os filhos de Deus se eu não amo a Deus. Eu não posso amar os filhos de Deus se eu não amo a Deus. Então, o meu amor a Deus é que vai gerar em mim o amor ao próximo. Tanto é que ele vai falar mais adiante a respeito do quê? E praticamos os seus mandamentos. Por quê? O amor ao próximo é uma ordem de Deus. Olha só, está lá na lei de Moisés. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É uma ordem. Então, se eu amo a Deus, o que eu vou fazer? Obedecê-lo. João 15, 12. O meu mandamento é este, Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus me amou? De maneira sacrificial. João 14, 15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E o mandamento dele qual que é? O amor ao próximo. Por isso que o amor a Deus vai gerar o meu amor ao próximo. Mesmo que seja difícil. Mas por amor a Deus, eu vou me esforçar profundamente para amar o Danilo. Tá certo? João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.
Então perceba, por que eu estou lendo todos esses textos com os irmãos? Para mostrar para vocês o quê? Que eu vou conseguir amar ao próximo quando eu amar a Deus. Porque quando eu de fato amo a Deus, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer. E um mandamento de Deus é que eu ame o meu próximo. Tá certo? João 14, 24. Bom, antes disso, abra aí no versículo 3. 1 João 5,3, a parte A diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quer dizer, e um deles é amar ao próximo, não é? No versículo 3b ele diz: ora, os seus mandamentos não são penosos. Né? É o que a dona Maria Trigo falou. O mandamento de Deus não é penoso. E é interessante que a palavra em grego é barus, que significa pesados. Né? Então, os mandamentos de Deus, eles de fato não são pesados. Na verdade, eu deveria amar a lei de Deus e amar aquilo que Deus me ordena. Tanto é, vou dar uma pulada aqui por causa do horário, olha só o Salmo 119, 47, o que diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, se eu amo a Deus, eu vou amar aquilo que Ele requer de mim. Né? Então, os mandamentos de Deus não são leves. Tanto é que Ele diz no verso 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não é? Então, quem é nascido de Deus, quem é de fato filho de Deus, ele recebe poder da parte de Deus para vencer o mundo, para fazer aquilo que não faz sentido para as pessoas. Não faz sentido você estar aqui, por exemplo, nessa manhã. Para o mundo, não. Não faz sentido você pegar dinheiro, comprar coisas, uma caixa de bis, e trazer aqui. Não faz sentido isso para as pessoas. A lei do mundo é tenha, tenha, tenha. Você é o principal alvo do seu amor, não o outro. É um mundo egoísta. Então, na verdade, o cristianismo te ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e, consequentemente, amar o irmão. Porque esse é o mandamento do Senhor. Né? Então, aquele que ama a Deus vence o mundo. Por quê? Olha só, 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É isso que eu estou dizendo, né? Vencer o mundo, na parte A ele vai falar assim, né? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então a gente não vai viver amando o mundo. Por quê? Porque eu fui nascido de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de mim e eu vou mudar de comportamento. Não é? E na parte B ele diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé, irmãos. Eu, Juliano, não consigo fazer isso por mim mesmo. E nem você. Se você não nascer de novo, se Deus não colocar a fé salvífica no seu coração, não é possível você obedecer os mandamentos de Deus. Né? Na sua plenitude, é óbvio que a gente nunca vai conseguir. Mas não é possível você buscar viver de acordo com os mandamentos de Deus sem a fé que o próprio Deus te dá. Então, somente quando eu recebo, veja que a ação é de Deus, quando Ele coloca fé em mim, quando Ele age em mim, é que eu posso viver de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Ok? E Ele fala aí no versículo 5, né? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Somente nós que cremos em Cristo podemos vencer o mundo. E na verdade esse não é um ensinamento, né? Veja o que o próprio João 15, 22 diz: se eu não viera, nem lhes, aqui é Jesus falando, né? Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai.
Daí no verso 24, ele vai dizer: se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhuma outra fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Então o que ele está dizendo? Vocês viram tudo o que aconteceu. Então agora vocês têm que... eu me mostrei a vocês, então vocês têm que obedecer aquilo que está estabelecido, não é? João 19, 8 e 9 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, né? A fato de não crer em Jesus. Então a incredulidade e a rejeição a Jesus, ele traz condenação eterna. Por conta do horário, irmãos, tem outros textos que mostram isso, mas eu vou só ler mais um. Por exemplo, olha aqui, João 33, 36, que nós já lemos, fala sobre isso. João 5, 24 fala sobre isso, sobre o resultado, né, de não crer em Jesus. Ele fala assim, por exemplo, vamos ler esse texto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte pela vida. Então há um contraste aqui entre quem crê em Jesus e obedece seus mandamentos e quem não crê. Ou seja, isso aponta para o nosso destino eterno, né? Então, só para encerrar, o que diz? Se nós cremos em Jesus, voltou. Se nós cremos em Jesus, nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque Romanos, capítulo 8, verso 1 diz, agora, pois, já nenhuma... Opa, foi de novo. Eu vou ler aqui. Os irmãos sabem de cor, né? Vamos lá, todo mundo? Você está em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é crer nele como único, exclusivo Salvador? Essa é a sua realidade? Então esse texto é para você, né? Nós estamos de passagem nesse mundo, mas nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Então a minha fé, a fé que eu tenho em Jesus não pode estar dissociada de três coisas que nós aprendemos nesse texto. Primeiro, do entendimento correto de quem é Jesus. Ele é o Cristo. Qualquer pessoa que negue isso, não é seu irmão em Cristo. Ele precisa nascer de novo. Segundo, do amor a Deus, que culmina na sua obediência. O verdadeiro Filho de Deus, ele busca obedecer a Deus. E o terceiro ponto é a consequência disso, que é o amor aos irmãos. Se eu não amo o meu irmão, isso significa que eu não nasci de novo. Eu preciso amar o meu irmão. Amém?